Computer Weekly en español, acercándote a los líderes del sector TI en la región. Sí, mi nombre es Andrea Peña da Silva. Eu sou solutioning para a Latinoamérica, Europa e países da Ásia. Eu tenho a responsabilidade de levar a melhor qualidade de solução que mais se adequa à necessidade dos nossos clientes. Junto, é claro, com time muito bueno. Perfecto. Andrea, en tu experiencia, ¿qué tecnologías ves que están adoptando más las empresas en América Latina en comparación con otras regiones como las que tú ves? À medida que a transformação digital se vai avançando, as empresas estão com muito foco em ter uma excelência operativa, ter cambiante demanda de los clientes e, claro, uma experiência melhor para cada cliente. Com isso, as empresas percebem que a adoção da nube com a modernização dos ambientes de TI são muito importantes para alcançar os retos. Dado interessante é que, segundo projeção de IDC, hasta 2023, teremos aumento no mercado de cloud do Brasil de 41%. Então, se imagina como temos várias oportunidades e, de fato, a adoção de nube com a modernização, que também se leva a cambios em aplicações para ser muito mais nativas em cloud, nossos clientes podem ter escalabilidade, muito mais ágil e também muito mais insights, muito mais informações para tomar algumas outras decisões. Considerando lo que nos acabas de comentar, entonces, ¿cuáles tecnologías deben priorizar las empresas que les puedan ofrecer beneficios desde el corto plazo y que tal vez están dejando un poquito de lado? Sim, com os desafios macroeconômicos, sabemos também de IDC, que me gusta muitíssimo entender todos os dados para poder sacar uma conclusão, é que o investimento, as inversões de infraestrutura de TI vão ser maiores que o PIB em 2023. Então, imagina-te como temos muitas oportunidades. E, é claro, as empresas estão vendo em adoção de cloud, adoção de aplicações, de cambios de aplicações, adoção de análise de dados, que é muito importante. Não adianta termos a nube solamente com aplicações e não entender o que passa. Então, este conjunto que estamos muito no caminho correto, é a tecnologia que nenhuma empresa pode se olvidar, porque senão não estará preparada para adelante, com certeza. Perfecto. Andrea, y siendo como eres una ejecutiva con esta visión de la industria de TI y con tu experiencia en esta industria, ¿cómo ves que ha evolucionado el rol de las mujeres hacia posiciones de liderazgo en la industria de TI? Ha evolucionado muito, mas aún necessitamos que nós outros ajudem a acelerar muito mais e a ter muito mais representatividade. Outro dado que me gusta muitíssimo e é de UNESCO é que 35% das mulheres estão na carreira STEM. Por lo tanto, solamente 3% está em carreira de TI. Então, imagina-te, com o avanço da transformação digital, precisando de muitos talentos, com poucas pessoas sendo preparadas para tal. Temos uma oportunidade imensa pela frente para motivar e mostrar para as mulheres novas e as que podem ser, claro, que o mercado está muito aberto.
e muito pendente do talento em TI. Y cuéntame, ¿crees que hay un perfil definido de las mujeres que son líderes en la industria de TI? Sim, sim. Em minha visão, são mulheres muito analíticas, são mulheres que sempre procuram fazer coisas diferentes, porque sabem que se quedam fazendo o mesmo, não há nada de diferença. Então, estão buscando inovação sempre, estão buscando o diferente. E isso sempre com uma prioridade, a inovação para ter resultados diferentes. Então, isso é para mim importantíssimo, porque a tecnologia muda. E se tu não tens a curiosidade de fazer isso, não estaremos fazendo o melhor trabalho sempre. Então, esse perfil, para mim, é o que eu vejo em pessoas, em mulheres de todos os níveis que estão aguerridas, entendes? Muito involucradas con lo TI. Andrea, ¿qué se necesita para impulsar a más mujeres a estas posiciones estratégicas? Si precisamos ter ações significantes em todos os níveis das empresas. A primeira ação que eu sempre suporto é: precisamos ter práticas e políticas para a representatividade feminina na agenda do CEO, na agenda de los directivos. Isso, para mim, é o primeiro, ok? A segunda, programas estruturados para que possamos ter a representatividade também, como, por exemplo, recrutamento, seleção, desenvolvimento e, principalmente, promoção, ok? Para que essa representatividade esteja lá, sempre com não privilégio, com competência, entendes? E isso para mim também é muito importante. O terceiro é ter um ambiente muito seguro, não acoso, entendes? Para que as mulheres que estão na empresa se sintam tranquilas de fazer seu trabalho, sem se preocupar com nada. E o quarto, o último, mas não menos importante, é ter benefícios, revisão de benefícios como home office, como tempo flexível, como licença porque não temos que estar sempre movendo isso, revisando isso. Então, para mim, esses são os 4 importantes que todas as empresas têm, ok? Claro, sempre suportado com uma cultura de diversidade, uma cultura de inclusão, entende? Incluso com a seleção e quando a pessoa se vai à empresa. Precisa estar bem claro, no primeiro dia e durante o recrutamento, importante que é ter diversidade e inclusão. Es muy interesante lo que nos cuentas. ¿Y qué te parece, qué tan importante crees que deben ser las prácticas de mentoría, el apoyo a las de mujeres líderes a las mujeres novatas que están entrando a empresas? E muito importante, porque quando estamos mentorando as novatas, damos a ela uma visão de futuro, damos a ela muito mais intimidade para falar de qualquer assunto que esteja por algum problema atrapalhando para que ela se vá. Então, isso para mim é muito importante. E também, uma coisa que eu tenho falado com minha rede de executivas, minhas redes de mulheres, é que não esperem uma mentoria oficial. Olhem as mulheres que estão do seu lado, o que podemos fazer por elas? Podemos abrir uma discussão para que elas possam se sentir seguras e falar. Podemos perguntar por que não, entendes? Podemos motivar, podemos sempre mostrar o caminho. Então, para mim, a mentoria é muito importante, muito importante. E nós outros temos em Kyndryl, e eu me quedo muito feliz com isso,
que temos a 15 mulheres, que são grupos de recursos apoiados pela empresa para incorporar também a inclusão, a diversidade em todas os níveis da companhia. Então, e também a mentoria. Isso que é muito bueno. Isso é uma prioridade muito importante para esses grupos de trabalho apoiado pelos executivos, incluso, e os executivos, para que possamos ter o máximo de conexão. Mas, com isso, eu sempre digo que temos que ver também as mulheres que estão junto com nós outras, para celebrarmos também. Às vezes esquecemos isso, não? Celebrar é muito importante, porque a pessoa, a mulher, se sente que tu está pendente delas, que tu está feliz por elas. Então, para mim, mentoria é clave para isso. Andrea, ¿y tienes algún consejo que te gustaría compartir, dada tu experiencia? O sea, que sea así un consejo de tu propio aprendizaje para las mujeres jóvenes en tu carrera, o sea, que hayas aprendido tú de tu carrera. Sim, claro, claro. Eu tenho três conselhos que me deram também, e para mim, eu levo para a vida. Primeiro, seja vocal para sua carreira. Não delegue a decisão a nenhuma pessoa. Ustedes manejam sua carreira. Lo segundo é, tenha contenido e seja confiante. Ninguém mais hace seu trabalho melhor que ustedes. E terceiro, se algum desafio, alguma oportunidade se vá para ustedes, agarre-a. Não se sabotes, por favor, porque senão vamos perder as oportunidades e isso não podemos. Esses são os 3 conselhos que eu levo para a minha vida e tem dado certo, ok? Eu estou muito feliz com a carreira, muito feliz pelas oportunidades que eu tenho tido para mostrar a capacidade. Eu tenho aproveitado, dá medo, às vezes sim, vá, porque se temos uma rede também de mulheres juntas, estamos aqui para ajudar. Então, vá. Y voy a añadir una más porque realmente quiero aprovechar tu experiencia. Me comentabas este dato de que solo el 3% de las mujeres que estudian STEM se van a TI. ¿Cómo hacer? ¿Cómo crees tú que podemos hacer para cambiar esa cifra, dado que efectivamente hay muchas oportunidades, hay escasez de talentos, hay muchas mujeres que podrían ocupar y que podrían desarrollarse en la industria de TI? ¿Cómo hacemos, Andrea, para poder estar impulsando el cambio en esta brecha? Sim, eu tenho lido bastante sobre isso, porque é muito interessante. Assim, primeiro, precisamos acabar com o pensamento que a parte que TI não é para mulheres. Infelizmente, escuto isso de algumas hijas de amigas de executivo. Não, temos que sacar isso. Não há gênero para ser de TI. Isso é o primeiro ponto. E precisamos fazer os programas também, as empresas de tecnologia têm que ser algo mais direcionado para as ninhas, para os jovens, para mulheres especificamente. Quando se lê alguns documentos sempre falam de homens. Não, temos que mostrar desde de ninhas que mulheres também estão lá. Então, isso que precisamos cambiar para que desde muito temprano, muito cedo, se vão. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti, siempre a disposición. Bueno, aprovechemos y me gustaría que me contaras qué estás haciendo actualmente como vicepresidenta y líder de soluciones de Kyndryl. ¿Qué estás haciendo tú en tu posición?
En mi posición, yo trabajo muy cerca de los clientes para entender lo que es la necesidad, no tecnologia, olvídate de tecnologia, entender que passa para então, junto com meu time, poder entender qual a melhor tecnologia, qual a melhor jornada de tecnologia que o cliente pode ter. Então, e também, um ponto muito importante, uma empresa independente como é Kyndryl, temos muitos parceiros, muitos sócios, entendes? Então, temos muitas soluções para trabalhar junto que antes não tinha, antes de nosso spin-off, nós somos um spin-off, e agora temos a liberdade de fazer o que mais seja de bueno para o cliente. Então, imagina, temos o cliente, os desafios dos clientes, temos hoje mundo de alianças para poder trabalhar juntos e montar uma solução adequada, de qualidade e que, de fato, faça diferença nos clientes. Isso, para mim, é também muito importante.